intencionalidade. O texto que sugeri diz assim na versão que trago: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo, quando ele dá esta instrução à igreja de Corinto, ele certamente não fez isso com a finalidade de falar para famílias. Ele estava falando para a igreja, para a trajetória da igreja ali nos primeiros séculos, que já enfrentavam bastante dificuldade. Mas esse texto eu quero aplicar, já que o nosso culto é um culto temático, aplicar ao nosso conceito cristão de família. Infelizmente, o mundo filosófico e científico tem dado ao termo família diversas versões. Hoje, qualquer ajuntamento de qualquer coisa é uma família. Mas eles o fazem, né? E eu trabalhei no serviço social por toda a minha vida, até entendo um pouco por que o mundo tem esta versão. Porque eles tentam garantir às pessoas direitos e alguns benefícios. Então, as pessoas, às vezes, para usufruírem de alguns direitos civis, é necessário que a lei reconheça alguns estados das pessoas. Alguns benefícios, até governamentais, benefícios sociais, eles só são atendidos se cumprirem alguns requisitos. Por isso que os nossos governantes formulam as leis mais diversas possível, e a gente como igreja olha e fala, mas meu Deus, não é isto que a Bíblia diz, não é isto o conceito bíblico. Mas louvamos a Deus que por mais que inventem coisas, para nós não serve. Para nós eu ainda creio que os irmãos acreditam no que está na palavra de Deus, na constituição da palavra de Deus. E para nós temos a plena convicção de que família não é um arranjo. Família foi o intento do Deus Criador. Foi o Senhor quem criou a família. Foi Ele quem fez o primeiro casal, deu as ordens para que eles convivessem, se multiplicassem, e deles chegamos até nós aqui que estamos nesta noite. Estas famílias, esses arranjos que, como diz a lei, abarca para poder beneficiá-los ou para protegê-los, em alguns aspectos, para nós ela não tem eficácia porque nós temos o amparo da palavra de Deus. Então, por mais que as adversidades possam nos atingir, certamente não são as leis, os benefícios e os direitos humanos que vão satisfazer aquilo que só Deus pode fazer. Por isso que foi cantado nesta noite que Ele faz muito além do que nós pensamos, do que aquilo que nós podemos imaginar. Então nós como cristãos devemos estar sempre certos de que há um Deus que cuida de nós, como foi cantado já nesta noite. Por isso entendo que esta palavra, ela vem atender a ansiedade de alguns que aqui estão, não tenho dúvida disso. E desta noite, você que veio aqui para um culto de família, você tem a sua família, não sei qual é o tamanho, se é pequena, se é apenas ainda um casal, se é um casal e alguns filhos, se é agora já não mais um casal, apenas um dos cônjuges, porque quando morre um, não se perde a família, se perde um cônjuge. Foi engraçado, eu já disse isso aqui na outra vez que vim, que o primeiro lugar que eu fui convidado para pregar quando eu perdi minha esposa foi por um colega, e ele falou para mim, mas você ainda prega em culto de família? Eu falei, sim, eu só perdi minha esposa, eu não perdi minha família, ainda tenho minhas filhas, tenho meus netos, tenho meus genros, eles não morreram, nós estamos vivos ainda, então nós ainda continuamos tendo a família, apenas diminuiu o tamanho, perdemos a matriarca da casa. Então por quê? Porque a família às vezes ela, por voar e não ter os pés no chão, como foi cantado, muitos desastres nas nossas vidas, e que são comuns a todos os seres viventes, nós não estamos isentos disso, nós podemos passar, mas há um texto, e ontem foi citado pelo pastor Ivan, eu quero repetir, que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então a gente
tem a possibilidade de passar pelas mesmas adversidades, mas com resultado completamente diferente e um comportamento completamente diferente. Um comportamento que possa agradar aquele que é o nosso dono, como acabou de ser cantado. O texto do primeiro versículo que eu li, verso de número 7, diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Certamente ele estava falando da salvação em Cristo Jesus, mas eu quero aplicar esse texto à nossa família. A primeira coisa, a primeira base que alguém tem de um sucesso familiar é quando ele tem a sua família como um tesouro. Nem sempre é fácil a gente ter coisas que é um tesouro. Nós que não somos abastardos nesta vida, é possível que a gente nem tenha tesouro. A gente tem coisas, mas aquilo que todo mundo tem não é um tesouro. Um tesouro é alguma coisa extremamente valiosa. É possível que as irmãs, às vezes, elas têm até mais que os irmãos, porque elas ganham joias que são os verdadeiros tesouros. Quando a gente tem alguma coisa muito valiosa, a gente gosta de guardá-lo com cuidado. E as pessoas procuram, né? Hoje existem cofres, uns cavam o chão, põem lá dentro, né? Com medo da insegurança de serem roubados. Mas há um comportamento nesta época de Jesus, que os verdadeiros tesouros, porque eles tinham que transportar esses tesouros, eles não tinham como esconder facilmente. Então se tinha a ideia de que se colocasse os tesouros nos lugares mais improváveis. Se um delinquente chegasse para assaltar uma pessoa, e quando alguém que já sofreu assalto, não é difícil a gente achar aqui na cidade de São Paulo, eles normalmente procuram os lugares, né? Vai no seu bolso, vai na sua carteira, vai na sua bolsa, porque ele entende que coisa valiosa está ali dentro, né? Mas tem gente que sabiamente, né, já vi algumas pessoas, principalmente os mais antigos, que às vezes recebe o dinheiro do seu salário e põe dentro do sapato. O ladrão pede o bolso, não tem nada. Pede a bolsa, pode levar, que também não tem nada. Porque aquilo que para ele é precioso está no lugar mais improvável possível. A pessoa precisa ter muita inteligência para dizer, tira o sapato para me ver se está dentro do seu sapato. As irmãs às vezes põem dentro da roupa. Tem gente que viaja com bolso falso dentro da roupa para guardar aquilo que é tesouro, aquilo que é muito importante. E aqui o texto, Paulo diz, olha, os tesouros, na verdade, não podem ter a preocupação de segurança de escondê-lo, mas guarde num lugar improvável. Guarde num lugar que precisará muita astúcia para descobrir. Ele diz, ponha o tesouro em vaso de barro. Porque quando alguém olhar para o vaso de barro, vai falar, vaso de barro não tem valor. Eu nem vou me preocupar em roubar um vaso de barro. Talvez se tivesse lá naquela casa um vaso de prata, um vaso de ouro, a pessoa certamente diz, deve ter coisa valiosa, porque o vaso já é valioso. Imagina o que tem dentro. Mas como o evangelho é contrário à lógica humana, Paulo diz, faça o contrário. Pegue o seu tesouro e ponha num vaso de barro. Porque quando alguém olhar, ele não vai ver excelência no barro, ele não vai ver excelência no vaso, mas ele não sabe que dentro é o que tem a excelência. A essência do vaso é que tem o seu tesouro. E este parâmetro, ele pode ser aplicado às nossas famílias. Às vezes as pessoas olham e acham que a nossa família não vale nada. Mas se para você é um tesouro, guarde num vaso de barro. Guarde num vaso de barro. Por quê? Porque a excelência tem que ser no que está dentro e não no que está fora. E este vaso de barro, esta excelência, ela só é mostrada pelo poder de Deus para que Ele seja glorificado. Então, às vezes as pessoas olham para as nossas famílias e falam, olha, famílias de pobres, famílias de pessoas simples, famílias de pessoas não cultas, é verdade, por fora é isso mesmo, mas por dentro nós somos pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus, cidadãos do céu, que está esperando muito em breve
com nossas famílias subirmos ao encontro do Senhor. Eles não conhecem a essência e nós às vezes queremos moldar por fora. A gente tem a preocupação de se aculturar, de progredirmos, de termos recursos dessa vida. Não é pecado, mas não deixe que isso seja o seu tesouro, porque a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aquilo que para nós é importante, ali está as nossas forças, as nossas ações. Devemos viver como ser humano e procurarmos progredir o quanto Deus nos permitir, mas não coloque o seu coração nisso. Coloque o seu coração num vaso de barro. Deixe que o Senhor seja a excelência. Deixe que o Senhor faça resplandecer o valor da sua família. Como é glorioso a gente estar cercado da nossa família e termos a certeza de que há um Deus que cuida da família, há um Deus que protege, há um Deus que constituiu, desde que aquele casal se tornou um casal e depois progrediu para uma família maior. Nesta noite, o primeiro conselho da palavra do Senhor é este: tenha a sua família como um tesouro, mas em vaso de barro, naquilo que não é importante para o mundo, mas é importante para Deus, naquilo que o mundo não consegue ver valor, mas o seu dono consegue ver, o seu Criador consegue valorizar aquilo que você tem como tesouro. A nossa família, irmãos, precisa ser sempre prioridade em tudo. Ela só não pode superar a nossa individualidade como salvos, porque salvação é uma questão individual. Então a salvação ela é primeira na minha vida individual, mas a partir do momento que nós temos relações familiares, escolares, trabalhista, congregacional, de igreja, todos esses relacionamentos, eles não podem superar a igreja. Porque Deus, quando criou a família, Ele não criou a igreja primeiro, Ele primeiro criou a família. Então a família veio primeiro que a igreja. Mas pastor, está dizendo que não deve valorizar a igreja? Sim, nós devemos valorizá-la com a família. Se ela é o nosso tesouro, é um prazer a gente encaminhar as crianças, ensiná-las como deve andar desde os seus primeiros dias, para que quando ela for grande, ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Mas se você inverter a lógica, se o seu trabalho é seu tesouro, você ganha dinheiro e perde a família. Se a sua escolaridade é o seu tesouro, você fica super culto, super inteligente e perde a família. Se a igreja for prioridade em tudo, a ponto de você deixar de cuidar dela, você ganha almas para Jesus e perde a sua família. É preciso que a igreja entenda que a nossa prioridade, o nosso tesouro é a nossa família. Nós não podemos negligenciar servir a Deus, mas nós devemos glorificá-lo primeiramente com a nossa família. A Bíblia diz para os obreiros que aquele que não sabe cuidar da sua família não sabe cuidar da igreja. Foi Deus quem determinou esta ordem. Foi o Senhor que mandou escrever esta ordem. E a gente deve respeitar, porque, irmãos, às vezes a gente planta esse tesouro, na hora a gente não vê a colheita, mas tem um tempo certo que toda coisa bem plantada, um dia ela nasce e dá fruto. Bom ou ruim? Eu me lembro que quando eu comecei a cooperar ali no Limoeiro, um pastor que eu fui o segundo dele, eu sempre fui com a minha família para a igreja. E eu sempre costumo brincar, né? Minha família era toda de mulher. Eram, naquela época, 2 filhas, a esposa e eu. Então imagina, irmãos, mulher para se trocar, para ir para o culto no domingo, começa meio-dia e chega atrasado 19 horas. Não é assim? Homem começa 5 para 6, 6 horas está na igreja. Mas mulher começa meio-dia e ainda chega atrasada às 19. É natural, as mulheres são assim mais vaidosas, e não no sentido pejorativo, mas mais de cuidado, né? Eu já cheguei, às vezes, até a ser repreendido pela minha esposa, porque às vezes esqueci alguma coisa, né? Um dia eu fui tão rápido para a igreja que não penteei o cabelo. Aí, daqui a pouco minha esposa chegou no pé do público, desce aqui, vamos lá na secretaria. Eu falei, meu Deus, morreu alguém. Aí, então, quase me bateu. Eu falei, você vem para a igreja, não penteou o cabelo. Ela viu. Acho que a igreja ninguém nem viu, mas ela sabia. Ela conhecia, então é esse natural. E eu sempre disse, não, a gente sempre vai para a igreja em família. Eu só ia aqui em família. Então as meninas, né, tudo mulher, então imagina a luta para chegar na igreja no horário. E às vezes eu me atrasava.
Aí um dia o pastor me chamou e disse: ó, irmão Roberval, o senhor é um bom obreiro, o senhor me atende tão bem como o meu segundo, mas tem um problema, o senhor atrasa muito. Por que o senhor atrasa? Eu falei: pastor, porque eu venho com a minha família. Ele disse: não, o irmão venha, depois a sua esposa vem. Eu falei: não, eu me casei com ela e a gente ficou um, e depois tive mais duas, então somos 4. Então tem que vir os 4 para a igreja. Eu só venho com a minha família, pastor, o senhor me desculpa. Ele: não, mas assim não dá. Eu falei: não, mas tem um jeito de resolver. Ele falou: como? Eu falei: o senhor pode me trocar. Obreiro para pôr no meu lugar tem um monte na igreja. Agora, marido da minha esposa só quero eu, e pai da minha filha também só eu. Não quero substituto. Aí ele olhou e disse: o irmão está certo. Eu falei: estou sim, mas o senhor pode me trocar, não há problema nenhum. Se eu estou atrapalhando o senhor pode me trocar, não tem problema nenhum, mas eu vou continuar vindo com a minha família. Eu venho para a igreja. Os anos se passaram e eu fui dirigir a igreja. Eu, minha esposa e minhas filhas. Aí já tinha 3. Nós fomos dirigir igreja. A primeira igreja que eu fui dirigir foi Cidade Pedro José Nunes. Não era tão distante da minha casa, mas foi um tempo que eu não tinha carro. Nós tínhamos que ir a pé do Limoeiro na cidade de Pedro José Nunes. E aí imagina as meninas toda embelezada, andando de saltinho pela rua para ir para a igreja. E aí, para ajudar, Deus queria provar tanto a gente, que para ajudar a gente tinha que atravessar uma ponte entre o Limoeiro e a cidade de Pedro Nunes, tem um riacho ali. Eu assumi numa semana e foi num dia de chuva. Na outra semana a chuva carregou a ponte. Para ajudar. A gente passava em cima de uma tábua, as meninas achavam que ia cair. Eu falei: não cai não, filha, pode ficar tranquila, Deus vai guardar isso. Mas elas nunca deixaram de ir comigo para a igreja, até que Deus providenciou um carro para nós. Quando eu dirigia, eu trabalhava, não podia atender a igreja em outro horário. E eu sempre tive por hábito atender depois do culto. Então eu falava: irmãos, se quiser conversar comigo depois do culto, eu fico aqui até meia-noite, não tem problema nenhum. Mas durante a semana eu não posso, porque eu trabalho. E a minha família ficava sentadinha no banco, às vezes quase cochilando, cansado, porque tinha às vezes da gente sair 11 horas da noite da igreja, minha esposa. Às vezes eu falava para minha esposa: pega o carro, vai embora, depois eu me viro. Ela falava: não, nós viemos juntos e vamos voltar juntos. Aleluia. É prioridade, irmão. Quando você não inverte a ordem, Deus compactua com o seu tesouro. Mas esta família, ela pode viver algumas adversidades. E aí o apóstolo Paulo, ele cita 4 coisas, 4 circunstâncias, que a gente não pensa que crente deveria passar, mas está escrito na Bíblia que a gente pode passar. E quem sabe nesta noite, conforme formos falando, você vai se enquadrar em algumas delas. São circunstâncias muito difíceis. Por exemplo, ser atribulado, ser perplexo, ser perseguido e ser abatido. Mas o Senhor deixa isto acontecer com a nossa família? É possível. É possível que a gente viva momentos da nossa vida que se enquadrem nestas condições. Mas o Senhor é misericordioso. Ele diz para o Paulo: fala o chão, mas fala como voar. Ele disse: fala para eles que é possível passar por estes momentos de adversidade. Mas é possível, como crentes, não chegar ao êxodo do limite. Tem remédio para quem serve a Deus. Tem jeito para quem serve a Deus. As famílias estão sendo destruídas e quando você olha os noticiários ou conhece alguma, normalmente está enquadrada nestas 4 circunstâncias. Isso é natural dos seres humanos. Pela nossa convivência de seres humanos, nós produzimos ou às vezes somos alvos dessas circunstâncias. Agora, o privilégio de não sucumbirmos, de termos alguém que diz: nós vamos passar daqui até o outro lado, e eles chegaram do outro lado porque ele estava no barco, é o mesmo que está aqui nesta noite, é o mesmo que está na nossa família, dizendo: eu comecei e eu tenho poder de aperfeiçoar até o dia glorioso da minha vinda. É aquele que fez isso. Então,
ao olharmos essas palavras, essas circunstâncias, a gente, em português, como está grafado, a nossa Bíblia, às vezes não nos dá o entendimento mais acurado deste texto. Primeiro que a gente fala, meu Deus, então eu posso ser atribulado? Ninguém gosta de ser atribulado, mas aqui está dizendo que pode. Nós podemos ser atribulados. Se a gente pegar estas palavras que definem essa circunstância e buscar no original, já que a Bíblia foi escrita em outra língua e não em português, no original do Novo Testamento, nós vamos ter as interpretações da língua deles, de como foi que o apóstolo falou, o que ele pensava quando ele disse esta palavra que agora é traduzido por atribulado. Atribulado, na língua original, quer dizer prensado como uvas, eu copiei para não errar, viu, irmão? Exprimido, contraído. Então ele estava dizendo, olha, nós podemos ser exprimidos como a uva, pisados como a uva. Mas Deus permite isso? Permite. É possível minha família passar por isso? É possível. Quem já perdeu o emprego sabe bem a angústia de perder o emprego. Eu optei por ser funcionário público porque eu tinha pavor de ser demitido. Eu não me imaginava chegar em casa com uma carta de demissão. Eu falei, como é que eu vou fazer? E quem já passou por isso sabe a angústia que é você saber que no próximo mês você não tem um salário. Isso vai lhe atribular, como se você estivesse sendo exprimido. Você está sendo contraído. E o apóstolo disse, é possível passar por isso. Quantas vezes a gente já viu pessoas que recebem e são assaltadas, leva todo o seu dinheiro, fica atribulado. E o que o crente faz nesta hora? Continua lendo o versículo. Primeiro é o chão. Eu posso passar por esses momentos. Mas o apóstolo diz, mas tem um porém. Não angustiado. Atribulado à circunstância eu não posso evitar, mas a ser angustiado eu posso ter remédio da parte do Senhor. Porque o que é angustiado? É estar num lugar estreito, é encolher. Então essa primeira circunstância, Paulo está dizendo, olha, você pode passar pela adversidade, mas você não precisa permanecer nela. Você pode passar pela adversidade, mas não precisa permanecer nela. O choro é inevitável por a noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente pode chorar, a circunstância nos faz atribular-se, mas angustiar-se não. Angustiar-se não, por quê? Porque nós temos um consolo, nós temos alguém que não permite que a gente permaneça num estado. Ele foi vencedor e nos faz vencedor nele. Nele nós podemos todas as coisas, nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Se você está passando nesta noite por um vale, por um momento de dificuldade, está espremido, tenha um consolo da parte do Senhor. Deus está dizendo, eu tenho controle de tudo. Se você está sendo exprimido pela circunstância do desemprego, ele disse assim, usou um salmista para dizer, eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Querida irmã, querido irmão, nesta noite, se isso está lhe atribulando, não se angustie. Aleluia. Não, temos um socorro do Senhor. Jesus, contando a respeito do cuidado do seu pai, ele disse, olha, meu pai, ele cuida das aves, ele cuida das flores, como ninguém, nem Salomão se vestiu como uma flor que o meu pai cuida. Os pássaros não têm celeiro, eles não trabalham, mas têm a alimentação que o meu pai dá. Imagine vocês, aleluia. Imagine nós, o cuidado que Deus tem. Ele permite passar pelo vale. Não é impossível, mas Ele está junto. Lembra dos 3 meninos da fornalha? Eles foram atribulados. Imagina, saber, nós vamos morrer. O homem está tão bravo que mandou aumentar a fornalha em 7 vezes. O negócio estava tão difícil e a tribulação era tão grande que quem jogou eles morreu. Tamanha era a caloria. Mas os meninos não se angustiaram. Ele disse, se Deus quiser nos livrar, nos livra. Aleluia.
Ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Ele é o meu Deus. Parece que eles já tinham aprendido essa lição. Eles foram jogados, atados, amarrados. Parecia que era o fim. Não, não era o fim. Quando eles caíram lá, o quarto homem chegou. E aquele governante olhou, é parecido com o Filho dos deuses. Jesus disse, eu vou passar a noite com vocês. O fogo só vai queimar o que não é meu. Porque as cordinhas que amarraram ele não era deles. Então isso queimou. Os meninos foram jogar atado, estavam andando belo e sossegadamente, os três lá dentro, para a honra e a glória do nome do Senhor. Se a sua família está sendo atribulada, não se deixe angustiar, não se deixe levar pela angústia, porque a angústia, ela cessa a nossa fé, ela tira a nossa confiança em Deus. Mas nesta noite tem resposta. Podemos passar pela atribulação, mas não permaneça nela. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie na palavra do Senhor. A segunda circunstância, ele diz assim: nós podemos ficar perplexos, porém não desanimados. Perplexo, para alguns, não faz muita parte do nosso dicionário. O que é que nos deixa perplexo? Aí a gente vai para o original. No original, esta palavra, ela quer dizer sem recursos, não saber o caminho a tomar, não saber o que fazer. Tem problemas que surgem na nossa família que a gente fica assim, perplexo. E a gente fala, o que é que eu vou fazer agora? Que decisão eu vou tomar agora? Esta é a perplexidade, não é o assombro que às vezes essa palavra traz humanamente falando. E isso o que pode fazer? Nos tirar o ânimo. Quando a gente não sabe o que fazer, a tendência é parar. Por isso que muitas vezes nós estamos tão perplexos com uma situação que a gente fala, não vou mais nem orar por isso. Não sei mais, não preciso mais pedir. Deus não me ouve mais. A perplexidade, ela vai tirando o ânimo, ela vai fazendo com que a pessoa fique desanimada. Quantas vezes em problemas familiares a gente fica tão perplexo que a gente vem para o culto da extrema-unção. Sabe o culto da extrema-unção? Aquele que a gente fala para Jesus, hoje é o último culto que eu vou na igreja. E lá eu não vou cantar, não vou glorificar, não vou fazer nada, e nunca mais eu vou voltar. Espero que não seja esse o seu culto desta noite, mas se for, tem um resultado, tem uma resposta de Deus. Não se desanime, aleluia, tem recurso do céu. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Quantas ações na Bíblia nós vemos de perplexidade? Israel saiu do Egito todo feliz da vida, tinha morrido todos os primogênitos, menos o deles, saíram todos alegres, agora nós vamos para a nossa terra, primeiro obstáculo foi o Mar Vermelho. E aí o que vem? A perplexidade. E o ânimo? Acabou. O que eles falaram? Por que não deixaram a gente morrer lá? Por que Deus foi tão ruim? Nos deixar numa situação dessa, era melhor termos morrido lá. Lá pelo menos tínhamos onde ser enterrado. A esperança deles estava na morte. A esperança deles era ser enterrado. E olha, a perplexidade, ela tira o senso de racionalidade, porque eles eram escravos lá. Eles não tinham enterro digno, eles não iam para lugares bonitos como os faraós iam, não. Eles eram jogados numa vala qualquer na terra de Guze, porque eles não eram daquela pátria. Mas na hora da perplexidade, quando o ânimo foi acabando, Moisés foi consultar a Deus. Aleluia. E ele disse, Senhor Deus, olha aí agora a situação. Deus diz, rapaz, por que você está perplexo? A senhora, estamos desanimados. Fica não. Fica desanimado não. Vou te animar agora. O que você tem na tua mão aí? Se eu tenho a varinha. Você lembra o que essa varinha já fez? Lembra os milagres que eu já operei através dessa varinha lá no Egito, para mostrar para Faraó que eu era Deus. Não está aí na sua mão? Tá, Senhor. Pois então, manda o povo marchar. Para onde, Senhor? Para o problema. Mas eles não sabem nadar, vão morrer afogados, é o mar. Não, mas pode andar, não tem problema.
Não se desanime, eu vou animar vocês. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu vi a sua angústia, eu vi a sua perplexidade. Agora vocês estão apavorados com isso? Tem até razão como humano, mas não desanima não. Pode caminhar. E eu imagino Moisés dizendo, pode andar, gente. Aleluia. Os mais corajosos foram para frente. Sempre tem os mais corajosos, aqueles que já glorificam a Deus antes da vitória, aquele que canta o hino no meio da luta, não pede para cantar só depois que a luta foi vencida. Não, já tem aqueles que são animados, devem ter chegado perto da água quando o primeiro pisou, porque o caminho já estava aberto. Ai, irmão, nesta noite se anime. Pastor, a minha situação é perplexa, eu não tenho resultado, eu não sei que caminho tomar. Peça a Deus, pede a orientação do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. O pensamento de Deus é muito maior do que o nosso. Aleluia. A gente não pode perder o ânimo, irmãos. Eu gosto de pregar e referendar com experiências pessoais, não é para vanglória, é para você saber que Deus faz de verdade. Eu trabalhava no serviço público, e quando nós tivemos a segunda filha, nós estávamos numa situação econômica terrível. O Estado naquela época pagava muito pouco, e a gente com a neném para chegar, não tínhamos como comprar as coisas para neném, e crente, orando a Deus. Aí um dia eu disse para minha esposa, eu só trabalhava 6 horas naquela época, eu falei, eu vou arrumar um segundo emprego. Minha esposa falou, mas como segundo emprego? Eu falei, não vou sair do serviço público, eu vou arrumar outro emprego para a gente ter o dinheiro para comprar as coisas da menina. E eu fui para a igreja num domingo, aí cheguei lá, orei a Deus, e de dia o Senhor me orientou, comprei um jornal. Naquela época era assim, né? Vocês mais novos não sabem nem o que é isso. Mas a gente procurava emprego pelo jornal. Comprei o jornal, cheguei à tarde em casa, fui olhando os anúncios, orando ao Senhor. Falei, Senhor, eu vou recortar 3 anúncios. E um deles eu volto empregado, no segundo emprego. Aí recortei, fui para o culto à noite. De manhã minha esposa falou, você vai? Falei, vou procurar emprego. E voltarei empregado. Saí, cheguei no primeiro lugar que eu achei que era o melhor. Cheguei lá, numa época de desemprego terrível, tinha mais gente do que qualquer coisa. Parecia um estádio de tanta gente na porta daquela empresa. Aí, e quando eu fui chegando, o rapaz estava gritando que nem doido. Acabou as vagas, não tem mais vaga, pode ir embora todo mundo. Falei, meu Deus, primeiro que eu achei que era o melhor. Falei, mas eu disse para o Senhor que eu voltaria empregado. Fui para o segundo. Cheguei no segundo, não tinha ninguém. Falei, que benção, é a porta que Deus abriu. Cheguei lá, estava a placa, não temos vaga. Falei, mas tinha um anúncio. Isso já era quase meio-dia, com fome, andando pela cidade. Aí falei, Senhor, não vou perder o ânimo. Vou para o terceiro e último. É nessa hora que a fé tem que valer. Quando eu cheguei no prédio, estava uma confusão, e o rapaz dizendo, olha, não faz mais ficha, tem muita gente, é poucas vagas, não tem mais condições. E um rapaz tinha chegado atrás de mim. Ele estava tão desesperado, estava desempregado, que ele teve um acesso, e ele começou a gritar e falar, deixa eu fazer pelo menos a ficha, e fez aquele escândalo, aquela confusão, e eu quieto. Mas ele estava atrás de mim, tinha chegado depois de mim. Aí chamaram o segurança, chamaram o pessoal do RH, aí o gerente veio e falou assim, o senhor está desesperado, faz pelo menos a ficha dele, fazer a ficha é o que ele quer, não tem vaga mesmo. Aí uma moça olhou e falou assim, mas se for fazer desse rapaz, tem que fazer dele, desse aqui, porque ele chegou primeiro que ele. Era eu. Eu caladinho. Eu falei, então eu faço também. Fiz a ficha. Só para encurtar, irmãos. Era dia 14 de dezembro. 14 de dezembro. E eu procurando o segundo emprego. Com aquela confusão, fiquei ali no recrutamento. Quando foi no final, 10 foram escolhidos. Eu estava entre os 10. Aí fomos para a empresa, era o jornal Estado de São Paulo, que funciona 24 horas, 9 horas da noite, nós estávamos lá na empresa para se apresentar para o chefe. Quando nós chegamos os 10, o chefe era outro sujeito virado no Satanás, ele olhou e falou assim, eu pedi 2.
eu não pedi 10, só quero 2, 8 já está desempregado. Eu falei, mas Jesus. Aí ele olhou, falou assim, você e você. Um era eu. Aleluia. Aí eu fiquei. Aí ele disse, olha, só que é o seguinte, você vai trabalhar à noite. Eu falei, não, à noite eu não quero. Tinha 3 horários. Eu falei, eu quero de manhã ou à tarde. Ele falou, você então já está desempregado, porque eu só quero você à noite. Quando ele falou isso, um funcionário dele falou assim, olha, eu estava pleiteando a vaga da noite, então troca com o rapaz, já que ele quer de manhã. Fiquei 1 ano e 11 meses lá, nunca trabalhei um dia à noite. Aleluia. Nunca trabalhei um dia à noite. Por quê, irmão? Porque Ele não nos deixa desanimar quando a gente crê nele. Aumente a sua fé nesta noite. Se reanime. Há um Deus que abre porta onde não tem, que abre caminho onde você pensa que não tem. É um Deus que supre. Por quê? Porque Ele não vai deixar você desanimar. Porque o desânimo faz a gente parar. O desânimo faz querer que vá para o mundo. Ele quer que você esteja aqui e que a sua circunstância glorifique e exalte ao nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo continuou dizendo, podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Perseguido no original é quase a mesma interpretação nossa, é fazer correr ou fugir, escapar, capturar outra pessoa ou coisa. Quando sofremos perseguição, a gente já fica querendo achar que está sozinho. Não é assim? Deus me desamparou, por isso que essa perseguição veio. Olha a perseguição do meu filho. Olha lá na escola, a professora persegue meu filho. Lá no trabalho, o chefe persegue meu marido. Em tal lugar, todo lugar tem perseguição. Irmãos, primeiro que Jesus disse que a gente teria. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados vós quando forem perseguidos. E é por causa do nome dele. Tem gente que acha que ser crente é passaporte da boa vida. Agora eu sou crente, quando eu chegar vai ser uma bênção. Só dizer que é crente já fica perseguido. Foi assim com o mestre. Foi assim com Cristo. Ele disse, mas bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque eles alcançarão misericórdia, eles serão amparados. Por quê? Porque eu não vou desamparar. Maior é o que está conosco do que está lá no mundo. A promessa para quem confia em Deus, de não ficar desamparado. Irmão crente não pode se sentir jamais desamparado. O inimigo pode ser grande do jeito que for, mas se nós confiarmos em Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Espero que você esteja sentindo Ele nesta noite. Talvez a sua família está sendo alvo. Deus sabe como trabalhar e o socorro ser presente na hora da angústia. Ele não nos desampara. Por mais difícil o problema que a gente passe, há um Deus que cuida da gente. Há um Deus que provê recursos. Parece que não tem jeito. Temos o amparo da parte do Senhor. Há recursos no céu. Pastor, mas é difícil. É mesmo, porque Ele quer glorificar nas coisas impossíveis. Nas possíveis até a gente sabe resolver. Ele quer nas impossíveis. Quer naquela hora que a gente, meu Deus, eu procurei meu amigo e ele não me atendeu. Eu procurei meu conhecido e ele não me atendeu. Estou só. Não. Há um Deus. Aleluia. Ele está conosco. Espero que você esteja sentindo Ele aí nesta noite. Ele está conosco. É o Deus da igreja, mas é o Deus individual. É o Jesus que se faz presente na nossa vida, como foi cantado. É a presença dEle que faz com que a gente vai vencendo. A gente vai olhando não para o tamanho do problema, mas para o tamanho e a grandeza dEle. Lembra de Davizinho com o gigante? Aleluia. Israel se sentiu desamparada. O homem dizendo, olha, tem homem aí em Israel, tem alguém que possa vir lutar comigo? Não precisa nem o exército lutar, basta um homem comigo. Se ele me vencer, todo mundo perdeu. Mas se eu vencer, vocês todos perderam. Aleluia. Mas tinha um menininho
que o dia que foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele, se apossou dele. Aleluia. Ele chegou lá, escutou aquilo, disse: que esse camarada está gritando aí? O irmão disse: fica quieto, menino, além do cara querer matar a gente, você ainda quer fazer confusão. Aí ele já ficou mal criado. Esse incircunciso falando do Deus de Israel? Não, olha, melhor você voltar. Ele voltou, chegou lá e disse para Saul: Saul, eu escutei um negócio lá, parece que o povo está se sentindo desamparado, que não tem Deus em Israel, mas eu vou lá. Se o senhor deixar, eu vou. Saul disse: rapaz, você não é de guerra. Ele disse: mas deixa eu contar um negócio aqui para o senhor, eu sou crente. Eu tenho umas experiências aqui minha com Deus. Um dia eu estava lá tomando conta do rebanho do meu pai, e eu cuidava bem para que nada se perdesse. Veio as feras e quiseram arrebatar as ovelhinhas do meu pai. Eu me investi contra elas e matei as duas, um leão e um urso. E eu não, olha, deve ter falado, não é a minha estatura, é uma criança. Mas na ação do Deus de Israel, eu matei os dois bichos. E eles não destruíram a ovelhinha do meu pai. Esse Deus que fez isso comigo é esse que eu estou sentindo. Deixa eu ir para a guerra. Saul disse: olha, já que você está tão corajoso, vou lhe dar meu amparo. Veste a minha vestidura de guerra e vai. Ele disse: tá bom. Vestiu aquilo. Segundo a Bíblia, e eu posso imaginar ele andando para lá e para cá. Ele era pequeno, Saul era grande. Imagina o tamanho que ficou. Ele falou: olha, seu rei, eu fico muito agradecido do seu amparo e a sua colaboração, mas eu não quero isso aqui não. Mas você vai lá como? Ele disse: com as minhas aptidões. Eu vou com uma funda e uma pedrinha. Eu sei atirar pedra. É com isso que eu vou. Aleluia. Mas é em nome do Deus de Israel. Aquele gigante vai ver que há Deus, que Ele não desampara. A gente pode até ser perseguido, mas desamparado não. Eu vou lá. Quando o menino chega, o gigante fala: mas olha, vocês mandaram um menino, ainda com um brinquedinho de criança. Na verdade não era um brinquedo de criança. Muitos soldados usaram funda e pedra para matar os inimigos. O problema ali era porque ele estava com a couraça completa. Não tinha como uma pedra transpassar a couraça. Mas o menino falou: não, eu tenho um amparo. Eu tenho um amparo. Quando ele foi desafiado, ele disse: ó, o Deus de Israel, vou mostrar para você que tem um Deus que ampara, que tem um Deus que cuida. Eu imagino que o Davi pegou a funda, pôs a pedrinha e começou a rodar. Deve ter fechado os olhos de tanta confiança, dizendo: Senhor, que hora eu solto? Que hora eu solto? Que hora eu solto? O Espírito Santo disse: agora, pode soltar. A pedrinha achou uma fresta na armadura, na fronte, foi suficiente para derrubar um gigante. Você imagina isso? É um Deus que ampara. É um Deus que ampara. É porque Ele não olhou o tamanho do gigante, Ele olhou a grandeza do Deus de Israel. Aleluia. Que faz coisas impossíveis se tornar possível. Aquilo que não é, Ele faz ser. É este Deus que eu estou falando, para socorro da sua família nesta noite. Creia na palavra de Deus. Se você está passando por perseguições, mas você não está sozinho. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. Ele é poderoso para lhe fazer vencedor. E se você crer, no próximo culto de família você já pode testificar. Aleluia, você crê? Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. 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 Não é fácil passar por perseguições. Eu no serviço público, quando eu trabalhava aqui em São Miguel, na nossa repartição tinha 3 cargos de confiança que eram os mais altos. Eu ocupava um deles. E mais 2 pessoas, uma moça e um outro senhor. Esse senhor, desde que eu ocupei esse cargo, ele se tornou meu inimigo. E cada vez que trocava de supervisão, ele achava que eu seria, porque ele tinha um cargo próximo à supervisora. E ele fez tudo para que eu fosse exonerado do meu cargo. Mas aquele cargo eu recebi sob a orientação do Senhor. Essa supervisora que me deu o cargo
eu não conheci uma pessoa mais ruim como chefe do que essa mulher. Ela era terrível. Mas pense terrível com T maiúsculo mesmo, todas as letras maiúsculas, porque a mulher era terrível. Quando ela me ofereceu o cargo, todo mundo falou: Roberto, você é louco, você vai trabalhar com ela, você não vai durar 30 dias. Eu falei: não, mas eu tinha orado a Deus, Deus, estou abrindo uma porta para você. Eu falei: amém. Aí ela veio me propor, ela mandou a pessoa que estava no lugar, era amiguíssima dela. Num dia de tarde, elas se desentenderam, ela mandou embora. Ela me ligou, eu estava em casa, ela disse: Roberval, você pode vir aqui de volta no trabalho? Eu falei: aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você. Eu falei: tá bom. Aí voltei lá, ela estava muito brava lá com o que tinha acontecido. Aí ela disse para mim: olha, você quer o cargo, eu estou lhe oferecendo o cargo tal, você vai ganhar mais, e vai ser minha pessoa de confiança. Eu escutei. Aí eu falei para ela assim: olha, eu só aceito se a senhora me conceder 3 coisas. Aí ela já ficou mais brava. Estava com uma assessora, disse: além da gente oferecer maior salário, ainda vem com exigência. Eu falei: se a senhora não puder nem ouvir, eu já tenho a resposta, é não quero. Aí ela disse: fala a primeira coisa. Eu falei: a primeira coisa é que eu trabalho no horário da manhã. A moça trabalhava no da tarde. Eu falei: eu só trabalho de manhã, eu não quero trocar o meu horário. Ela disse: mas eu quero de tarde. Eu falei: então a resposta é não. Aí a assessora falou: não, mas ele vai dar conta só de manhã. Eu falei: se a senhora aceitar de manhã, é sim. Se a senhora não aceitar, é não. Já tem a resposta. Tá bem. E um dia que precisar? Eu falei: um dia que precisar eu fico, mas já estou avisando que o meu horário é de manhã. Aí ela falou: qual a segunda coisa? Eu falei: eu tenho férias marcadas para daqui a 30 dias, já tenho uma viagem comprada com a minha família para viajarmos, não abro mão das minhas férias. Você vai assumir um cargo em férias? Eu falei: se a senhora não puder atender, é não. Aí ela falou: mas, não, você muda a sua... Eu falei: de jeito nenhum. Minhas filhas já estão viajando com 30 dias de antecedência, todo mundo feliz da vida, que vai viajar de férias. Eu vou chegar em casa hoje e dizer para elas que nós não vamos viajar mais, porque eu tenho que trabalhar? Não, eu perco o cargo. Se a senhora não pode atender, é não. Aí a assessora falou assim: o rapaz que trabalha com ele pode ficar no lugar dele. Aí você conversa com ele se ele fica no seu lugar no período de férias. Fui lá, falei, era Vitor o nome dele, falei: Vitor, ela está me oferecendo o cargo, mas eu estou de férias, eu vou sair de férias, não abro mão. Você fica me substituindo? Ele falou: ah, claro que eu fico. Falei: amém. Voltei e falei: ele fica no meu lugar. Falei: então tá bom. Aí ela falou assim: e qual é a terceira coisa? Eu falei: agora é mais difícil. Ela falou: o que é? Eu falei: a senhora sabe que eu sou crente. Ela falou assim: já me falaram. Ela era macumbeira, aquela mulher. Ela falou: já me falaram, mas é por isso que eu até te chamei, porque você é de confiança. Eu falei: ah, então ótimo, você já viu que eu sou crente. Eu falei: então assim, crente não responde as coisas sem consultar o Deus que ele serve. Eu quero 3 dias para mim orar e pensar e pedir uma resposta de Deus. Daqui a 3 dias eu venho dar uma resposta para a senhora. Se a senhora puder esperar os 3 dias. Eu disse: não, mas você tem que começar hoje. Eu falei: daqui a 3 dias. Eu conheci a mulher, falei: vou entrar sem falar com Deus? De jeito nenhum. Aí ela: não, então não espero. Eu falei: então é não, sem problema nenhum. Aí ela falou assim: tá bom. Aí todo dia que eu chegar para trabalhar, já tem a resposta? Eu falei: 3 dias. Não passaram os 3 dias. Eu falei: outra coisa, eu posso chegar com a resposta do não, eu vou consultar o meu Deus. Aí fui orar a Deus, Deus disse: pode entrar que é a porta que eu te abri. 3º dia cheguei bem feliz. E a resposta? Falei: meu Deus disse que eu posso, pode me nomear. Irmãos, eu fiquei naquele cargo e aquele sujeito começou a me perseguir. Quando trocou a supervisora, aí ele veio, falou assim para mim, no dia que trocou: agora, chegando a nova supervisora, você vai ser mandado embora. Nós temos 3 cargos de confiança, ela vai mandar os 3 embora, você vai ser o primeiro. Eu falei: tá bom, ainda bem que eu serei o primeiro dos 3, mas os 3 vão para a rua, não tem problema. E ele ficou, irmãos, por uns 2 meses, todo dia ele ia na minha sala. O meu bom dia era, ele falava assim: você já leu o Diário Oficial para ver se você ainda pode trabalhar? Eu falava assim: li, já li, ainda não fui mandado embora, hoje eu ainda posso trabalhar. Passados uns 2 meses, ele se desentendeu com a supervisora nova, ele foi o único que foi embora. Eu fiquei, a moça ficou e ele foi exonerado. Aleluia.
No dia que ele foi exonerado, ele entrou na minha sala, eu falei, de novo perguntar se já saiu no Diário Oficial, eu não saiu. Mas eu li que o seu saiu. O seu saiu. Ele disse, com crente não se pode. Eu falei, não, com crente pode, que não pode é com o Deus do crente. O Deus do crente é que não pode, porque Ele não nos desampara. Aleluia, Ele tem socorro bem presente nos momentos das nossas perseguições. E para terminarmos, o apóstolo disse, olha, eu posso ser até abatido. Meu Deus, o que é abatido? A palavra quer dizer ir para baixo, lançar na terra, ser prostrado. Mas Deus deixa acontecer isso? Deixa. E vou te lembrar de uma pessoa boazinha que Ele deixou. O Jó. Lembra do Jó? Um dia o Satanás foi conversar com Deus, não sei porquê. Falou, viu o Jó lá? O Jó, aliás, Deus testificou. Você viu o Jó? Meu servo, olha, nota 10 aquele. Homem íntegro, se desvia do mal. Satanás falou, claro, o Senhor deu tudo para ele. Tem uma família maravilhosa, tem mulher maravilhosa, filhos, tem riqueza, tem gado, tem tudo. Quem é que ia falar mal de um Deus desse? Deus, não. Ele é um tesouro guardado num vaso de barro. A excelência está dentro, não está fora não. Ele não me teme porque ele tem essas coisas, não. Ele me teme porque eu sou o Deus dele. Faz o seguinte, tira as coisas. Pode tirar. Ele falou, você vai ver, ele vai te negar. Primeira coisa que ele fez foi destruir entes da família. E é interessante que Deus não permitiu que ele destruísse a família, porque sobrou a mulher. Sobrou a mulher, então ele continuou com a família. Às vezes a gente ouve alguém dizer que ele perdeu a família. Perdeu coisa nenhuma, perdeu os filhos. Porque eram os filhos que estavam festejando, a família era a mulher dele, ficou. Perdeu. Satanás não se contentou, dizendo, não, mas ele ainda tem uma coisa que todo ser humano diz que é um tesouro dele, a saúde. Deus pode tocar na saúde, só você não tira a vida. Só não tira a vida, mas na saúde, pode tocar. O tesouro dele não está no invólucro, está dentro. Na pior situação, a única pessoa da família que sobrou foi a mulher, para dizer, amaldiçoa o teu Deus. Mas menina, você é doida. Olha, Deus nos abençoou e nós glorificamos a Ele. Agora Ele tirou e nós vamos maldizer. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser abatido, mas destruído não. Aleluia. Abatido é possível, mas destruído não. Há um Deus que Ele pode recuperar. Jó passou pelo maior abatimento da sua vida. Perdeu só ficou 3 amigos para ficar atormentando ele, dizendo que ele estava em pecado. E ele dizia, eu não tenho pecado, eu não fiz nada errado. E é interessante que ele nunca disse que o diabo tinha tirado. Ele disse, não, Deus que me deu e o Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma hora ele fala assim, bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ainda que eu morra, eu continuarei adorando e servindo a Ele. Aleluia. Se a sua família está abatida por alguma circunstância, nesta noite se reerga com esta palavra. Por quê? Porque destruído não. Aleluia. Destruído não. Aleluia, há um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades em glória. Em glória. É por isso, irmãos, até pouco tempo era só a gente que fazia, agora estão imitando, mas não consegue ter o mesmo sabor. Só nós cantávamos nos velórios. Não era assim? A gente começava a cantar num velório no cemitério, daqui a pouco todo mundo brigava. Onde já se viu cantando? A gente cantava e chorava. Chora a partida, mas o gozo da salvação? Não. Os que passaram pela pandemia, famílias e familiares foram entubados, mas a gente diz, o Senhor é quem toma conta de tudo. A dengue agora pegou em muita gente. Hoje ouvimos do pastor Isaías, eu também fiquei muito ruim, fiquei 15 dias muito mal, mas eu dizia, Senhor, não foi nada que saia do seu controle. Eu estou abatido, mas destruído não.
é experiências para a gente contar. Num dos últimos dias que eu estava muito ruim, foi o dia da Santa Ceia em São Miguel. E eu tentei me reanimar com as forças físicas para ir para a ceia. Quando chegou de tarde, eu fiquei muito ruim, fiquei prostrado. Aí fui assistir o culto pela internet. E foi a ceia mais dolorida que eu assisti na minha vida. E eu, na minha casa, sozinho, assistindo o culto e falando: Senhor, eu podia estar lá. Eu queria estar lá. Mas a doença não me deixou ir. Mas naquela hora o Espírito Santo falou assim: você lembra da sua avó? Minha avó era crente, foi quem me ensinou os caminhos do Senhor. Eu disse: lembro. Ele disse: então, pensa no que a sua avó lhe ensinou. Mas eu estava tão abatido que eu falei: não. Aí minhas filhas chegaram, eu parei de assistir o culto, mas fiquei com aquilo. À noite não dormi mal. Quando foi de manhã, eu levantei e o Espírito Santo falou: você lembra o que a sua avó lhe ensinou? Eu disse: Senhor, a minha avó me ensinou tanta coisa. Ele disse: não. Você lembra que a sua avó sempre dizia que crente não adoece indo para a igreja? Eu disse: mas Senhor, eu não aguento ir. Aí o Senhor disse: mas ela não te ensinou isso? Você está abatido, mas não precisa ficar destruído. Naquela hora o Senhor me deu uma coragem, eu levantei da minha cama, falei: hoje eu não vou ficar deitado. Estava com dor ainda, falei: mas eu não vou ficar deitado. Arrumei minha cama, meu quintal estava sujo, peguei a mangueira, saí lavando o quintal. Minha vizinha falou que é crente, falou assim: irmão Roberval, o senhor já sarou? Falei: já, graças a Deus, já estou bem. Falei: que bênção, senhor. A gente viu o senhor fechado aí por mais de 20 dias. Falei: mas hoje já estou bem. Aí fiquei, quando foi na metade do dia, minha filha chegou e falou: pai, o senhor vai para a igreja hoje? Eu falei: vou. Quando eu passou umas 2 horas, me deu outra queda de ânimo, eu fiquei prostrado. E foi chegando a hora do culto, minha filha falou: pai, o senhor quer que eu leve o senhor? Aí minha filha falou: pai, vai para a igreja. Vai para a igreja, eu levo o senhor. Aí eu falei: o senhor não precisa dirigir. Eu falei assim: não, eu não tô com condições de ir. Naquela hora o Espírito Santo falou: lembra do que a sua avó falou? Crente não adoece indo para a igreja. Lugar de doente é na igreja, é lá que Jesus cura. Aleluia. Aí eu falei: filha, eu vou tomar banho. Mas ainda meio incrédulo, tomei o banho. Ela: pai, o senhor vai? Eu falei: acho que não, ainda não estou bem. Ele falou: pai, vai para a igreja. Aí quando ela falou isso, eu disse: eu vou. Ela falou: o senhor quer que eu leve? Eu falei: não, eu vou ligar para o Nailton, ele vem me pegar aqui. Irmãos, eu fui. A partir daquele dia eu estou bonzinho andando até hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor. Você está abatido? Aleluia. Mas destruído não. Tem um Deus. Há um Deus que cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe.